Então, muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, seguindo aqui com o capítulo 3. Então, na aula passada, acho que o último ou penúltimo verso que a gente viu, ele traz uma questão importante, né? Quando ele fala que todas as pessoas agem conforme a sua prakriti, conforme a sua natureza, né? Então a gente vai retomar esse ponto, começando a aula de hoje a partir dele. Então vamos lembrar o seguinte: dentro da metafísica dos Vedas, a gente considera que o ser espiritual, o eu espiritual, chamado Atma, Purusha, tá? Que somos nós, a nossa essência espiritual, ela é livre de condicionamentos. Tá? O que que são os condicionamentos que a gente falou na aula passada? São as nossas tendências ou inclinações herdadas a partir das experiências prévias. Então, nessa vida, nós temos um aparato mental que ele é capaz de registrar todas as experiências que a gente tem, e com isso ele vai armazenando memórias, aprendizados, e a partir disso vão se formando esses condicionamentos. Tá? A palavra em português condicionamento indica isso, que a minha ação, ela não é uma ação que eu decido a partir do zero. Ela é uma ação já que sofre a influência das minhas experiências passadas que geraram tendências e inclinações para determinadas ações. Isso é um condicionamento. De modo que, quando a gente conhece uma pessoa, a gente pode começar a prever algumas coisas do comportamento dessa pessoa, porque há uma tendência dela repetir determinados comportamentos. Isso porque ela está agindo conforme essas inclinações, esses condicionamentos prévios. Lembrando que em sânscrito nós chamamos esses condicionamentos de samskaras. Samskaras, que é uma palavra que tem a sua raiz na, na a raiz é kri, tá? Que é a mesma raiz de karma, que quer dizer ação. Então quer dizer que as minhas ações passadas, elas foram se somando, se reforçando e criaram marcas dentro de mim, chamadas samskaras. E essas marcas, elas geram tendências, inclinações, ou seja, é muito esperado que eu vá seguir repetindo esses mesmos comportamentos desta mesma forma. Então, essas inclinações são chamadas de vasanas. As nossas ações, elas surgem de um impulso mental. Esse impulso mental obedece àquele condicionamento prévio. E ele é chamado de vasana, o impulso, ok? E o que que Krishna está dizendo? Que todos os seres, embora em essência eles sejam esse eu espiritual puro, livre de condicionamentos, porque esses seres estão há muito tempo, né? Nós estamos há muito tempo aqui nesta atmosfera material,
E os Vedas dizem: já tivemos o tempo dessa vida, de todos os anos que se passaram nessa vida, e tivemos outras vidas antes dessa. Então é tempo suficiente para acumular muita coisa na nossa mente, criando tendências. Então, esse acúmulo de tendências de samskaras, ele está na nossa mente e ele pertence, portanto, à atmosfera da Prakriti. Portanto, cria-se uma natureza individual, né, em cada ser, de acordo com esses condicionamentos, essas bagagens que estão armazenadas na nossa Prakriti, na nossa substância material. Não é o eu espiritual exatamente que carrega isso, mas a mente, enquanto uma substância material. Ela é que está carregando essa bagagem toda. E ela está então condicionando as nossas ações, a nossa direção de vida. Por isso, Krishna diz naquele verso, de uma maneira ou de outra, todos seguem a sua própria natureza herdada das suas experiências pregressas. A pessoa ela não pode modificar isso radicalmente. Ninguém pode dizer assim, ah, eu descobri uma fórmula em que eu vou implodir os meus samskaras e eu vou passar assim, ó, num piscar de olhos, para um estado de puro espírito livre de condicionamentos. A gente não consegue fazer isso. Como eu disse para vocês, estamos dentro desse veículo chamado corpo e mente. Esse veículo não para, ele vai seguir agindo conforme os seus condicionamentos prévios, e só nos cabe começar a exercitar uma direção para onde a gente quer conduzir esse veículo. Por isso, Krishna está dizendo na Bhagavad Gita que uma pessoa ela não pode pular para aquela etapa de Jnana Yoga, que seria uma prática puramente meditativa, onde quase não há envolvimento com as ações. Por quê? Porque nós temos condicionamentos que nos impelem a continuar agindo conforme a nossa natureza, né? E para cada pessoa é de um jeito. Uma pessoa ela vai ter ali condicionamentos muito fortes que encaminham ela, por exemplo, para o desejo de ficar estudando. Para uma outra pessoa, ela tem condicionamentos muito fortes que encaminham ela para um desejo de ser um atleta. A outra pessoa vai ter um condicionamento muito forte de amar cozinhar e servir alimentos para os outros. Uma outra pessoa vai ter um condicionamento muito forte de se engajar com causas de justiça, e às vezes ela vai se encaminhar para uma vida política, para uma vida de militância, ou ela vai estudar direito. Então, essas são as inclinações das pessoas. Então, elas vêm dos nossos condicionamentos prévios. A gente praticamente já nasce com essas tendências. Isso pode, às vezes, ser notado já desde a infância da pessoa. E aí, Krishna está dizendo: a gente não vai reprimir isso, a gente não vai querer simplesmente abafar isso. A gente vai pegar essa natureza que a gente já tem, esses condicionamentos que a gente já tem, e a gente vai tentar encaixar isso de alguma forma dentro do Karma Yoga. Eu vou usar as minhas características herdadas dentro desse propósito de fazer então a minha ação
de acordo com as minhas inclinações pessoais, porém usando essas características a serviço do mundo e como uma oferenda a Deus. Esse é o Karma Yoga. Então, se eu tenho aquela inclinação muito forte aos estudos, que eu possa usar isso para o bem comum e como uma oferenda a Deus. Se eu tenho uma inclinação muito forte a ser um atleta, que eu use essa energia, né, também a serviço do mundo e como uma oferenda a Deus. Se eu tenho uma inclinação a cozinhar, porque eu adoro culinária, então que eu possa fazer isso como uma oferenda. A prática do Karma Yoga é essa. Eu vou partir daquilo que eu já tenho como características pessoais, só que ao invés de eu usar isso simplesmente com um propósito egoísta, eu começo a usar isso como um ato de oferenda, tá? Pensando em como isso tem uma serventia para o mundo. Aí vocês podem me perguntar: mas e o que acontece com esses outros samskaras, esses outros condicionamentos ou inclinações que a gente tem, que aparentemente são só negativos? Vamos supor que uma pessoa ela nasça com uma natureza muito raivosa e ela está sempre propensa a brigar por tudo, né? Ou uma pessoa nasce até com uma inclinação ao crime. Tá? A gente considera que isso existe. A gente vai ver isso acontecendo muitas vezes, né? Então, o que acontece? Ah, É claro que dentro do possível, se essa pessoa tiver uma boa orientação, mesmo essas tendências que a gente considera mais tamásicas ou rajásicas, elas podem ir sendo moldadas numa direção positiva. Por exemplo, uma pessoa que nasce com esse espírito, né, com muito fogo e muita inclinação à ira, ela pode, às vezes, sendo encaminhada para um treinamento, né, de como lidar com essa energia da agressividade. Por exemplo, a gente muitas vezes recomenda para uma criança que nasce com esse espírito, né, que ela vá, por exemplo, para uma arte marcial e que ela aprenda como utilizar essa energia de uma forma benéfica, de uma forma controlada. Então, Krishna ele vai sempre indicar que a gente use as nossas propensões, seja de tamas, de rajas ou de sattva, para uma finalidade dhármica, né? De acordo com o Dharma, ou seja, aquilo deve cumprir um propósito de se somar à harmonia do todo. Mesmo a ira, ela é utilizada nesse sentido, né? Então, uma pessoa que tem isso bem treinado, ela muitas vezes vai usar rajas, a sua ira, em nome da justiça, em nome de defender uma causa que seja realmente boa, com respeito, obviamente, aos outros seres, e não de uma maneira descontrolada, só assim, descontando a sua raiva em quem estiver perto, né? Então, é disso que Krishna está falando. E aí, é claro, quando uma propensão ela vai muito forte numa direção de adharma, como eu disse, a pessoa tem uma inclinação muito forte para a vida do crime. Aí, é claro, ela começa a se encaminhar para um adharma. Então, Krishna não vai dizer que isso está tudo bem. Todos seguem a sua natureza e está tudo bem. As próprias leis do universo vão se encarregar de trazer consequências para que essa pessoa encontre maneiras de expiar as suas más ações. Isso vai acontecer de acordo com as leis kármicas desse universo. Então, com isso, vamos dar sequência ao texto. Acho que ajudei a esclarecer um pouco o que ele diz com seguir a sua própria natureza, né?
Depois, no final, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, vocês podem perguntar. Então, a gente parou aqui, né? Mesmo as pessoas de conhecimento, o Sadrisham, age de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua Prakriti. A palavra que aparece aqui é Prakriti, natureza. E aí, em seguida, ele diz: todos os seres são chamados de bhutas. O verbo ser é bhu em sânscrito. Deu diretamente bi no inglês. Bhuta são os seres. Então, todos os seres seguem a sua prakriti, a sua natureza herdada. E por isso Krishna diz: de que serve a repressão? Nigraha, a repressão. De que adianta? Não adianta. É melhor que a gente use essa natureza herdada, esses condicionamentos, dentro de uma proposta de Karma Yoga. Eu vou agir conforme essas inclinações, porém, no intuito de servir. E aí então seguimos no texto, verso número 34. Krishna explica por que nós estamos atados a esses condicionamentos. Esse vai ser o tema daqui até o final desse capítulo. Então ele diz: todos os sentidos, a palavra sentidos são os indriyas, estão fixados aos seus objetos correspondentes. Os objetos dos sentidos são chamados aqui de artha. O que são esses objetos correspondentes? Simples. O objeto da audição são os sons. O objeto dos olhos ou da visão são as imagens. O objeto do paladar são os sabores. E assim por diante. Todos os sentidos estão fixados aos seus objetos correspondentes pela atração e aversão. Lembrem, isso já veio várias vezes aqui no texto. Raga é a atração que a gente sente pelos objetos que geram prazer, que nos agradam os sentidos. E Dvesha é a aversão, a repulsa que a gente sente pelos objetos que nos desagradam. E aí Krishna diz: mas, embora isso seja um mecanismo natural da mente, uma pessoa não deve ficar sob a influência desses dois. Lembrem que ele já trouxe essa ideia aqui bastante no capítulo 2, que faz parte do nosso exercício espiritual nessa vida, a gente tentando se colocar acima da influência desses apegos e aversões, atrações e repulsas. A gente precisa lançar uma luz sobre isso para que a gente possa realmente ter discernimento, ao invés de só ficar sendo levado pelo que é agradável ou desagradável, agradável ou desagradável. Por isso, Krishna diz aqui que se uma pessoa fica só sob a influência do agradável e do desagradável aos sentidos, essa condição é uma condição muito desfavorável. Então, ele chama esse apego e aversão de inimigos. Eles são seus inimigos. E aí ele segue dizendo o seguinte: é melhor executar o seu próprio dever. O que é o próprio dever? O seu dharma.
Veja a palavra aqui, ó, Dharma e Swadharma, quer dizer o seu. Swa tem esse sentido, seu, sua, seu próprio Dharma. Mesmo que mal feito. Hum, Ele diz aqui, tá? Mesmo que com as nossas imperfeições, os nossos defeitos, é melhor que a gente execute o nosso Dharma do que a gente tentar assumir o Dharma de outra pessoa, mesmo que aparentemente a gente consiga executar bem esse outro Dharma. Por que que ele está falando isso aqui nesse momento? Lembrem que tudo isso aqui remete àquela pergunta inicial do Arjuna nesse capítulo, se ele deve ir pelo Karma Yoga, o yoga da ação, ou Jnana Yoga, o yoga da meditação. E Krishna está lembrando o Arjuna de que ele tem uma natureza de kshatriya, que é uma natureza inclinada às ações, e que ele, portanto, deve usar essa natureza para fazer o seu caminho espiritual através da ação e não que ele tente artificialmente parar a sua mente, os seus sentidos e tentar forçar uma condição de um meditante, um retirante. E ele está dizendo isso para o Arjuna, de modo que indiretamente ele está dizendo isso para todos nós. Tá? Nós temos naturezas ativas de acordo com os nossos samskaras prévios. É importante que a gente use isso para o nosso processo de Karma Yoga, ao invés da gente tentar pular para uma outra condição que não corresponde ao nosso Dharma. Tá? Ele diz o seguinte, inclusive: é melhor a morte no cumprimento do próprio Dharma do que, pois, tentar imitar o Dharma de outro é mais perigoso. Então, Krishna diz isso. Aqui, o Arjuna, o Dharma dele era ir para a guerra. Então, claro, implicava até mesmo a possibilidade de morrer. E Krishna diz: é melhor a morte no cumprimento do seu próprio Dharma, pois tentar adotar o Dharma que não lhe compete, porque não está de acordo com as suas com a sua natureza e seus condicionamentos prévios, isso é muito perigoso, isso não vai dar certo. E aí o Arjuna pergunta para Krishna, mas impelido pelo quê? Ó Krishna, uma pessoa comete pecados mesmo contra sua própria vontade, como se fosse compelida por uma força. Então lembra que Krishna acabou de falar ali que apesar das pessoas terem as suas naturezas de acordo com a Prakriti herdada, né, dos seus condicionamentos prévios, nós em geral ficamos enredados nisso porque nossa mente se apega àquilo que dá prazer e rejeita aquilo que traz desconforto ou desagrado. Isso é o que nos impede de exercer o nosso Dharma. Tá? Vamos tentar entender isso aqui, né? O nosso Dharma, ele vem da nossa natureza, dos nossos condicionamentos prévios. Porém, ele se torna Dharma quando essas características pessoais, elas são colocadas a serviço do mundo, a serviço do bem comum. Aí ela se torna Dharma.
Se essas características elas são conduzidas pela mente que está só preocupada em prazer ou dor, agrado ou desagrado, essas mesmas características que a gente tem vai nos arrastar numa outra direção que não é o Dharma, é a direção de Kama, o mero desejo por prazer e conforto, né? E aí então, o Arjuna, por isso que o Arjuna faz essa pergunta. Bom, eu vou usar a minha própria natureza de kshatriya, eu tenho aqui a minha energia de rajas, né? Eu tenho todos os meus condicionamentos prévios de lutador, né? E eu vou usar isso a serviço do Dharma. Mas lembre que ele estava muito preocupado que essa ação, como ela se, no caso do Arjuna, é uma ação mais veemente, forte, incisiva, porque implica no uso de rádios da agressividade. Ele estava muito preocupado que será que isso, ao invés de ser realmente o cumprimento do Dharma, não seria meramente um extravasamento desse rádias, me impelindo a cometer pecados, afetando outros seres, causando dano aos outros seres? Ele se pergunta isso. E ele diz, né, as pessoas, quando elas vão seguir suas inclinações, não teriam, através disso, uma tendência a cometerem pecados, ou seja, a partir do seu apego às suas próprias características e à satisfação dessas próprias inclinações, não teriam elas a propensão de causar danos aos outros? E aí então Krishna, o Arjuna aqui nesse verso, ele pergunta para Krishna o que impele as pessoas a cometerem essas ações, mesmo contra aquilo que elas estão querendo, né, desenvolver enquanto consciência, enquanto Dharma. Todos nós sentimos isso. Muitas vezes, os nossos condicionamentos eles nos levam a fazer coisas que a gente não deseja mais fazer, que a gente percebe que aquilo está criando danos. Mas muitas vezes a gente não consegue parar isso. Isso é tema de muita terapia, né? Em geral, as pessoas vêm para a psicoterapia, porque elas têm inclinações que elas começam a reconhecer que geram danos. A mente está fortemente empurrando a pessoa naquela direção de continuar cometendo aquele dano. E ela não tem tanto poder sobre isso. Então o Arjuna faz essa pergunta: por que que isso acontece? E aí Krishna dá a resposta de qual é o fator que causa isso. O fator é kama. Lembra kama, a palavra kama, que é o desejo. Desejo pelo prazer, pelo desfrute, pelo conforto, pelo que me agrada. E ele diz: Kama Esha. Então, o que impele uma pessoa a cometer esses pecados é o forte desejo que ela tem por ter determinado tipo de satisfação pessoal e Krodha Esha. E esse mesmo desejo, de acordo com a intensidade dele, como esse desejo ele não está sendo um desejo modulado pelo Dharma, ele é um desejo que corre solto, livre do Dharma, de uma maneira meramente impulsiva. Esse desejo, ele facilmente se transforma em krodha, ira. Lembra que a gente viu versos lá no final do capítulo 2 que dizia, quando a pessoa ela deseja muito ardentemente uma coisa, isso se transforma em ira, aí a partir da ira, ela entra num estado de descontrole, aí ela perde as suas referências e começa a cometer más ações. Isso nasce da onde? De Raja Guna.
daquele guna chamado Rajas. Então, Rajoguna Samudbhava quer dizer que o desejo ardente, que se transforma facilmente em ira, nasce do guna Rajas. Lembrem que a natureza material, ela tem essa energia presente em tudo, esse Rajas, né, como essa força que gera ímpeto, desejo, e ele em nós, estando inflamado, ele atua como esse desejo que a gente não consegue frear, que a gente não consegue equilibrar e que facilmente caminha na direção da ira. Então ele chama esse desejo, esse kama, de Mahashano, que significa um grande devorador. No próximo verso ele vai comparar isso a um fogo que queima tudo e nunca se sacia. Assim é o fogo. A gente coloca as coisas ali, né? O fogo ele não vai queimar e vai chegar num ponto que ele apaga porque ele ficou saciado. Ele continua inflamando mais e mais e mais. E ele quer queimar mais. Então o desejo aqui, ele é comparado a esse fogo que é um grande devorador. E aí ele chama também de Mahapapma, que significa esse grande impulsionador às ações papas, que seriam ações danosas, ações negativas. E aí Krishna diz: entenda, Arjuna, esse tipo de cama é o grande inimigo neste mundo. Então, de novo, ele usa esse termo inimigo. Só para a gente finalizar por hoje, eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que a filosofia védica, os ensinamentos de Krishna, condenam kama, o prazer. Isso não é verdade. Tá? A filosofia védica ela não é aquele tipo de filosofia de ascetismo rigoroso que vai condenar todos os prazeres, como algumas vertentes filosóficas têm isso. Por exemplo, alguns expoentes do estoicismo defendem que o único bem é a virtude. Prazer não interessa de nada, nada. Não é essa a mensagem de Krishna. Lembrem que na filosofia védica, Kama é um dos quatro Purusharthas, uma das quatro motivações autênticas, legítimas da vida. Porém, lembra que a gente já conversou que na visão védica, Kama tem que estar sempre em harmonia com o Dharma. Ou seja, se o prazer ele não causa mal aos outros e nem danos a mim mesmo, ele pode ser um prazer bom, porque ele está de acordo com o Dharma. Mas se o prazer ele causa mal aos outros ou dano aos outros, ou ele está causando dano a mim mesmo, esse prazer ele não está em harmonia com o Dharma e, portanto, nesse caso, ele se torna esse inimigo de quem Krishna está falando aqui. Vai confirmar isso um verso que vai aparecer lá na frente no capítulo 7, onde o próprio Krishna diz: eu sou o Kama, de acordo com o Dharma. Krishna diz: eu sou o prazer. O prazer é uma parte legítima, importante, valiosa da vida. Porém, o prazer de acordo com o Dharma. É isso que ele vai dizer lá no capítulo 7. Ok? Alguma questão para vocês hoje? Vamos entender bem isso aí, Marcos. Tá. Próximo. É, Egon, pode falar Egon, depois ah, Marcelo, tá? desculpe, eu me atravessei aqui. Vamos lá.
Então, ele está dizendo aqui, né? Sua Dharma, ele está, de certa forma, assim, desculpando, né, os samskaras que a gente tem, né? Não demonizando eles, e desde que ele seja usado, assim, como uma oferenda e sem apego e aversão, né? Então, meio assim, tipo, então, ele está olhando, assim, o lado positivo do samskara, vamos dizer assim, né? E, Isso. se necessário, dar uma leve torcida ali, só para poder ele se adaptar para uma. Independente do samskara que a pessoa tenha, a gente pode, às vezes, dar uma leve torcida para aquilo ser benéfico, né? Ser transformado em oferenda. Acho que é isso que ele. Isso seria o Swadharma, né? Swadharma Exatamente. é. Digamos assim, perdoa o samskara, né? A gente às vezes vê muito samskara para um lado negativo, né? Mas o Swadharma traz essa outra visão, é isso, Perfeito. É exatamente isso. né? E tomar cuidado com o apego e aversão, né? Porque me veio o exemplo assim, da pessoa tem uma tendência de ser pai, ser mãe, né? Então é uma tendência legítima, né? A pessoa pode ter esse samskara, mas realmente apego e aversão às vezes não se aplica, né? Porque não é sempre prazer que a pessoa vai ter, né? Exercendo o seu sua dharma, né? Ela vai exercer sacrifício, mas ela às vezes não vai chamar de sacrifício, né? Não vai chamar. É onde não se aplica tão bem o conceito de apego e aversão. Exatamente. O exemplo da paternidade ou da maternidade é bom. É uma inclinação, muitas pessoas sentem isso claramente, outras não sentem. Sempre existiu, não é um fenômeno moderno esse, de pessoas que não desejam ter filhos e pessoas que desejam ter filhos. Isso sempre existiu na história da humanidade. Portanto, é de fato algo que nasce de uma inclinação, de um samskara prévio, e vai ter que ser exercido como um dharma. Seria incorreto que uma pessoa tenha filhos apenas para atender a desejos egoístas. Ah, eu quero ter filho para preencher o meu vazio, o meu desejo de afeto, ou eu Para preciso dos aposentadoria, filhos para para eles, aposentadoria é boa. pra eles trabalharem para mim, para eles cuidarem de mim. Então, não é essa a motivação. Se ela tem essa inclinação, ela vai viver isso. É claro, ela vai extrair vários tipos de satisfações dessa experiência, mas isso não pode cair no mecanismo egocêntrico de apego e aversão, porque essa ação de ser pai ou mãe deve ser, acima de tudo, uma oferenda, um dharma que a pessoa está cumprindo na vida. Oi, Marcos. E Bom dia. Marcelo, Nessa visão, você falou das propensões ali, né, que nós nascemos e que direcionamos para determinadas áreas, assim, mas é comum em várias áreas, tipo na arte, no esporte, na ciência, a gente vê pessoas que não têm muita habilidade, né, inata, assim, para aquelas atividades, mas que elas fazem muito esforço, né, naquela área ali e acabam desenvolvendo certa competência, digamos assim, né? Dando essa visão védica, é legítimo assim a gente olhar para áreas assim que a gente reconhece que a gente não tem habilidade nenhuma naquilo, até tem dificuldades imensas assim, mas tem um desejo, né, de se desenvolver naquela área assim. E sim, isso claro. não seria uma violência assim contra o Dharma, assim. É importante entender que tudo começou em algum momento. Qualquer tendência que a gente tenha hoje, e que às vezes seja uma tendência muito forte, que inclusive nos dá uma certa habilidade maior para algo, isso começou em algum momento, né? Então lá atrás foi feita uma escolha de começar a aprender aquilo, começar a treinar aquilo, começar a praticar aquilo. E é claro que essa escolha ela continua sendo uma possibilidade a qualquer momento da nossa vida. A gente vai, sim, muitas vezes perceber que algumas coisas nos atraem, embora a gente não tenha ainda muita habilidade para aquilo. E aí a gente vai se dispor a desenvolver aquela habilidade. E tudo bem, pode ser feito, né? É claro que é importante olhar qual é a motivação, por trás disso.
Às vezes a gente vai fazer isso por mera questão de orgulho. Vamos supor assim, eu não tenho nenhuma habilidade com música, mas eu tô lá na minha adolescência e eu vejo que o meu coleguinha que toca violão, ele chama mais atenção do que eu. Aí eu penso, eu também vou aprender, né? Porque eu posso com isso me destacar. Mas, às vezes, isso começa com uma motivação desse tipo, e de repente a pessoa se engaja muito naquilo, e com o tempo vai desenvolvendo uma habilidade para aquilo. Tudo pode acontecer, né? O mundo, ele é uma. Ele tem essas possibilidades todas em aberto. As pessoas podem escolher aprender alguma coisa a qualquer momento e seguir naquela direção. Dizem que o Ravi Shankar, que foi um dos grandes músicos da Índia, um dos músicos mais recentes e muito renomado, provavelmente vocês já ouviram falar dele, dizem que os astrólogos que fizeram o mapa do Ravi Shankar, eles falaram que ele provavelmente era um músico já há 12 vidas. Quer dizer, há 12 vidas atrás, por alguma razão, ele começou. Ele não sabia música e começou a aprender música, né? E aí ele chega nesse momento de vir numa vida onde é só assim, ele já tá bem na linha do gol, é só chutar a bola para dentro, né? Ele já nasce sabendo. Põe o instrumento na mão, ele já sabe tocar. E aí, na infância, ele já está fazendo proezas. E aí, ele é um jovem que já é assim muito, muito talentoso. E isso acontece em várias áreas. A gente vê, por exemplo, essas crianças que vão para as Olimpíadas, pessoa que anda de skate. Eu mesmo, quando eu era adolescente, eu tentei andar de skate. Eu era péssimo, terrível. Eu fiquei tentando vários anos, eu não consegui aprender nenhuma manobra. Aí eu desisti, falei, não, esses são os caras nessa vida, pra mim não vai dar. Mas tem gente que já nasce com essa habilidade. A pessoa tá ali nas Olimpíadas, fazendo todas as proezas, numa idade super nova, né? Mas a gente pode escolher, né? Tá tudo aí disponível. Obrigado. Dionísia, Oi, Marcos. É, olhando ali o que os colegas comentaram sobre ser pai e mãe, existe muito essa cobrança da sociedade, né? E você disse, sempre existiu pessoas que não quiseram ser pai e mãe, mas a sociedade, ela cobra isso das pessoas, né? E é interessante, daí a pessoa, ela tem que ter um pouco de equilíbrio, realmente se conhecer para ela poder não sucumbir a essas cobranças tantas, né? De que tem que casar, de que não tem que casar, de que tem que ter filho, não tem que ter filho. Mas a minha pergunta maior é aquela questão das pessoas que vêm e não e esses condicionamentos delas são totalmente adármicos, né? A gente tem visto agora que tem mais acesso às informações, o quanto as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis. Essas pessoas, elas também vêm escolhendo isso provavelmente há muito tempo, porque eu fico impressionada de imaginar que uma pessoa ela consegue fazer uma coisa assim que é um ato terrível mesmo. Você pensa como que essa pessoa arquitetou isso na mente dela. E aí eu fico pensando quanto tempo vai demorar para o universo para as pessoas melhorarem isso? Será que a gente sempre vai ter que conviver com isso? Porque para mim é difícil conviver com algumas coisas, com algumas notícias que eu vejo é. assim. Esse é um grande tema, que algumas pessoas acreditam em filosofias de que toda a humanidade vai evoluindo junto e vai chegar um momento onde vai estar tudo mais harmonizado e todo mundo praticando o bem. A visão védica não é essa. A visão védica é que esse mundo físico, esse mundo material, que a gente chama de samsara, ele vai ser sempre marcado pelas dualidades, de modo que vai sempre existir o dharma e o adharma,
E vão existir pessoas e vão estar em fases, né, da sua existência nesse mundo mais inclinadas ao Adharma e pessoas que vão estar mais inclinadas ao Dharma. Quando uma pessoa ela é inclinada ao Adharma, as ações que são danosas, que causam mal, especialmente esse mal que é intencional, a pessoa assim, ela quer provocar aquilo. Essas ações, elas obviamente vão sofrer os seus palas, os seus frutos, as suas consequências. E a própria lei do samsara, ela se encarrega de ir gerando as formas de expiação disso. Ou seja, a pessoa ela vai ter que, às vezes, colher o fruto amargo das suas más ações. Isso, às vezes, pode se prolongar por muito tempo, mas vai ser a maneira dela poder aprender sobre a importância de não provocar esse tipo de dano, né? E ao mesmo tempo existe os punyas. Lembra que a palavra punya em sânscrito quer dizer o mérito. A pessoa que pratica o dharma, mas ela é apegada ao fruto, ela também vai poder receber os méritos, os bons frutos disso para si. Isso também é uma armadilha, porque pode tornar a pessoa mais apegada. E aí isso vira uma roda, porque eu posso estar numa fase da minha existência onde eu estou lá praticando Dharma, então eu estou adquirindo muitos méritos e eu fico pensando, nossa, como eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço que o universo me sirva todas as coisas boas que eu tenho para desfrutar. E com isso a pessoa vai se enredando, vai se apegando, e lembra que aí esse apego se transforma em crodha, em ira. Se em algum momento isso é frustrado, eu fico irado. E a partir da ira, eu me perco. E aí eu começo a fazer coisas que são danosas. E aí eu estava lá na parte de cima da minha roda gigante do samsara, né? E de repente, quando eu me dou conta, essa roda começa a descer. E aí eu vou me afundando nas ações que me levam de volta, né? Para aquela condição adármica, colhendo os frutos amargos da vida. E aí isso fica girando, né? Possivelmente a gente já rodou bastante nisso. Por isso que Krishna ri das pessoas que acham que essa fórmula de se apegar aos frutos das ações, elas de fato é uma boa fórmula para a vida. Krishna diz, essas pessoas, elas só estão ganhando idas e vindas, elas ficam subindo e descendo, subindo e descendo. Então, o ensinamento que ele está trazendo aqui é como a gente se desprender desse karma bandha, desse mecanismo de ficar preso aos frutos das ações. Como? Praticando a dharma ou dharma tanto faz? Krishna diz não, devemos evitar o adharma. Mas devemos praticar o Dharma com apego aos frutos? Também não. Devemos oferecer os frutos do nosso Dharma. E assim, nessa prática de desapego, nesse ato de oferenda, a gente se liberta do Karma Bandha. Não é Ok? fácil, né? A explicação é bonita, mas a prática não é fácil. Não Mas a é gente também não fácil. desiste assim, né? Também não é tão fraco, não vai desistir. E outra coisa, Marcos, que eu pensei, psicopata. Como é que funciona o psicopata? Ele parece que veio com uma falha né? Parece que está faltando alguma coisa. Os gunas nele funcionam como? Você acha que ele tem ou já está com um defeito ali? Uhum. É isso, é um condicionamento adármico muito forte que a pessoa tem, né? Vocês vão ver isso lá na frente, no capítulo 15. Peraí, ou 16, agora eu tô confundindo, 15 ou 16. Krishna vai descrever a natureza dáivica e assúrica, que são justamente as características dhármicas e as características adhármicas. E ele vai mostrar que isso são frutos de condicionamentos prévios que estão muito enraizados. Então,
a pessoa que nasce muitas vezes com essa propensão, claro, existem pessoas que às vezes elas podem nascer de uma maneira não tão, vamos dizer assim, contaminada com isso, e por algum trauma nessa vida, elas adquirem às vezes uma couraça, uma carapaça ali, né, mais agressiva e insensível. Mas existem pessoas que nascem de fato com essa propensão. Isso são frutos de condicionamentos prévios que estão muito arraigados, né? É isso, essa é a explicação. Assim como uma pessoa que nasce com uma propensão de ser boa no skate ou ser boa no, na culinária ou na música, né? E aí é isso, a gente está num mundo onde essa dualidade faz parte, a gente vai ter que realmente aprender a lidar com isso, né? Então, A gente está no meio do caminho, pelo jeito, nem muito bom para uma coisa, nem muito ruim para outra coisa. essa mistura, ela é Eu necessária considero para a gente assim. ter uma visão real, ampla da realidade, tá? Se a gente fica muito só num extremo do bom, só no ruim, a gente não consegue ter essa visão completa. Por isso que aqui é o lugar realmente onde a gente precisa praticar a espiritualidade, estando em contato com essa dualidade. Legal. Obrigada, Marcos. Obrigada pelas explicações. Ok, E, gente, vamos. Marcos, Bianca, posso fazer uma última, pergunta? rapidinho. Tá? Quando você fala do Swadharma como um sanskara, eu sempre achei que o Swadharma era o lado ali do Swadharma, do Varna, e o sanskara eram os condicionamentos. Mas nessa interpretação, o Swadharma também pode entrar como um sanskara. Sim, o Swadharma é fruto dos seus samskaras. Ah, é fruto do seu sanskara. E quando você fala desse mundo ser sempre com essa dualidade presente, né? Mesmo as quatro eras, onde tem aquela era que é a mais virtuosa, eu acho que é Sattva, já não lembro mais, mas do mesmo jeito vai ser mais virtuosa, mas vai ter as dualidades. Sim, sim. Uhum, Tá? Em proporções diferentes, as eras vão variar em termos de proporção de Dharma e Adharma, mas vai estar sempre presente porque é o mundo dual, é o samsara, continua sendo samsara. uhum, uhum. Então, Ok? existe um pensamento, eu fico aqui pensando, né, meio mágico, né? Às vezes a gente fala, a gente está entrando numa nova era, né? A gente escuta até da nova era, daí todo mundo vai ficar bom, quase que fosse assim, né? Nessa, nessa visão védica das quatro eras, a gente, a visão védica vai imaginar que na hora que a gente migra, sei lá, de um Kali Yuga para uma era superior lá, a coisa meio que já vai se modificar. Não sei como é que eles olham essa modificação, entende? Existe, na Satya Yuga existe maior predominância de Dharma do que Adharma. Na Uhum. Kali Yuga, que era a que a gente está, tem mais Adharma do que Dharma, Uhum. tá? Então, Mas quando as a gente duas coisas migra para estão alguma coisa. presentes, apenas elas vão se mudando em proporção. Uhum. Uhum. Tá, tá bom. Ok, gente? Precisamos encerrar então. Uma boa semana. Seguimos na quarta-feira que vem. Abraço. Obrigado, Obrigada, Max. Obrigado. obrigada. Tchau, Para você. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.